Glória a Deus. O Senhor é bom e nós encontramos um bom tesouro, né? Jesus. Nós queremos falar sobre algo que aconteceu na vida do rei Davi, enfrentando os problemas e seguindo em frente. Todos nós temos problemas, mas a gente precisa enfrentar e seguir em frente, ir no nome do Senhor. Quero ler o primeiro texto com os irmãos, 2 Samuel, capítulo 12, são do versículo 15 até o versículo de número 25. Graças a Deus. Então Natã foi para a sua casa, do versículo 15, né? Versículo 15 ao 25. Então Natã foi para a sua casa, e o Senhor feriu a criança, que a mulher de Urias dera à luz a Davi, e a criança adoeceu gravemente. Os irmãos, leem, por favor. Então os anciãos da sua casa se chegaram a ele para levantar da terra. Porém ele não quis e não comeu com eles. Os irmãos. Ao sétimo dia morreu a criança, e temia o servo da Davi informado que a criança era morta, porque diziam: eis que estando a criança ainda viva, e falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, diremos que a criança está morta, porque mais sacrificar? Viu, porém, Davi que os seus servos cochichavam uns com os outros, e entendeu que a criança era morta. Pelo que disse aos seus servos: é morta a criança? Eles responderam: morreu. Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou de vestes, entrou na casa do Senhor e a adorou. Depois veio para sua casa pedir de pão. Puseram-no diante dele e ele comeu. Disseram-lhe seus servos: que é isto que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste. Porém, depois que ela morreu, te levantaste e comeste pão. Respondeu ele: Fiquei para a criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e continuará vendo a criança. Porém, agora que é morta, por que jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará a mim. Então Davi veio a Berseba, buscou a e se deitou com ela. Ele era o filho daquele a quem deu o nome de Salomão, e o Senhor o amou. Davi o entregou nas mãos do profeta Natã, e este lhe chamou Gedidias, por amor do Senhor. Amém. Meus queridos, aqui a gente está vendo um homem, um rei, enfrentando um grande obstáculo na sua vida. Ali o seu filho estava gravemente ferido. E a Bíblia cita que enquanto a criança estava viva, ele fez de tudo para ver se a criança restabelecia a sua saúde. Isso aí foi uma guerra. Muitas vezes, no momento difícil da vida, o crente tem a sensação de que está só, perdido. Mas a nossa hora, mas nesta hora, o Senhor é que está dando a oportunidade de viver grandes experiências, conforme nos demonstra essa passagem sobre o rei Davi. Esse rei de Israel, mesmo depois de ter recebido a notícia de que o seu filho estava morto, manteve firme a sua confiança em Deus e enfrentou essas provocações e buscou nesse Deus misericórdia. A nossa fé, irmãos, ela precisa estar constituída em Deus, que apesar de todos os vendavais, de todos os tropeços, de todos os problemas, a gente precisa acreditar que Ele sempre está conosco e tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Aleluia. Isso é enfrentar um grande problema. E eu escrevi aqui, o que é enfrentar? Enfrentar, irmãos, é defrontar, é atacar de frente, é encarar, é lutar. É não retroceder diante das adversidades. As coisas estão em ebulição,
o mar está alvoroçado, a gente precisa acreditar que temos um Deus que pode mudar e que aquele temporal, aquela tempestade, ela pode passar. Aleluia! A gente precisa colocar na cabeça que o nosso Deus é maior do que os nossos problemas. Aleluia! O menino estava muito mal. O rei Davi se vestiu de saco, pano de cinza, ficou ali prostrado 7 dias, passou a noite inteira ali orando a Deus. Qual era a prece de Davi? Quem sabe o Senhor não tem misericórdia de mim e traga a vida do menino. Mas enquanto o menino estava vivo, tinha esperança. Depois que o menino se foi, Davi se levantou, tomou banho, barbeou, levantou a cabeça e continuou a vida. Eu quero falar aqui de 5 passos, irmãos, para vencer os problemas da vida. Quantos irmãos querem vencer os problemas da vida? Eu quero. E eu e os irmãos, nós vamos vencer, porque nós iremos no nome do Senhor Jesus. Não existe nada para Deus. Hoje, nós acabamos de ouvir aqui o irmão Francisco dizer que nada é impossível para Deus. É verdade, Deus pode mudar a nossa história, irmãos. Ele pode trazer lá no fundo do poço uma pequena luz, uma pequenazinha, um vagalume, e aquilo simboliza mudança. E os 5 passos que eu quero falar para os irmãos para vencer os problemas da vida. Primeiro é acreditar que pode resolver o problema. Davi acreditou que o problema poderia ser resolvido, porque senão ele teria prostrado, desistido, mas não, ele continuou. 2 Samuel, versículo 12 e 16, do texto que nós lemos, coloca o versículo 16, por favor. Buscou Davi a Deus pela criança, jejuou Davi, e vendo, passou a noite prostrado em terra. Ele não desistiu, enquanto a criança estava viva. Ele acreditou. E quando a gente não desiste, irmãos, é porque a gente crê. A última palavra é de Deus. Não é do psicólogo, não é do médico, não é do advogado, não é do juiz. A última palavra é de Deus. E se Deus disse, vai na frente. Aleluia. Aleluia. Davi buscou o Senhor mesmo sabendo que a criança iria morrer, porque acreditava que a oração poderia reverter a profecia. Os irmãos sabiam disso? Que a oração pode reverter a profecia. Primeiro aconteceu com Jonas. Aquela profecia não se cumpriu. Jonas pregou que a cidade de Nínive seria destruída em 3 dias. Mas o povo se converteu, o coração do povo foi mudado e Deus mudou a história daquele povo. Outra coisa que não se cumpriu, irmãos, foi quando Deus disse para Moisés que ia acabar com aquele povo. Eu vou destruir esse povo. E vou criar uma nova nação. Olha o que ele está dizendo aqui, Êxodo 32, versículo 11 ao versículo 14. Porém Moisés suplicou ao Senhor seu Deus e disse: por que se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande fortaleza e poderosa mão? Porque hão de dizer os egípcios, com maus intentos os tirou para matá-los nos montes e para consumi-los da face da terra? Torna-te do furor da tua ira e arrepende-te deste teu mal contra o teu povo. Isso é Moisés falando com Deus. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurado, e lhes disseste: multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu, e toda essa terra de que tenho falado, dar-lhe-ei a vossa descendência para possuir por herança eternamente. Então se arrependeu o Senhor do mal que dissera havia de fazer ao povo. Deus poupou o povo
a intervenção de Moisés. Oh, coisa poderosa, né? Um homem ter a capacidade de colocar diante de Deus e do povo e suplicar ali, Deus ouvir aquela voz. Irmãos, e Deus ouve também as nossas vozes. Quando você suplica com o coração quebrantado, crendo na possibilidade de mudança, eu digo para você, vá em frente, porque Deus vai te dar vitória. Aleluia. Então Davi, com certeza, ele pensava nisso. Bom, Deus pode mudar a sentença desse menino, porque o profeta Natan já tinha falado da história. Mas Davi, ele acreditava que Deus poderia mudar a sentença. Então, irmãos, esse é um dos passos que eu quero passar para os irmãos, que a gente possa vencer. É enfrentar acreditando. Outra coisa, não reter as emoções. Davi prostrou-se diante do Senhor, e ali as emoções de Davi eram afloradas diante do povo. Todo mundo via que Davi estava ali suplicando, chorando. As suas emoções estavam sendo ali externalizadas. Então, um dos segredos é não reter as emoções. Jesus estava ali também emocionado quando ele sabia da sua sentença. A Bíblia diz que ele chamou os seus discípulos e disse: fiquem comigo aqui. Ele estava também com as suas emoções afloradas, o Senhor Jesus. E a gente vê também o apóstolo Paulo, que expressou o seu abatimento. Lá em 2 Coríntios, capítulo 7, versículos 5 e 6, ele fala sobre isso. Ele, falando das suas tristezas. Opa, está ali na tela? Que maravilha. Porque chegando nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos. Pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro. Porém, Deus, que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. Aqui a gente vê o apóstolo Paulo também, aflorando as suas emoções. Outra coisa interessante também é persistir até as últimas consequências. Se o aparelho está ligado e o médico disse já não tem mais jeito, os aparelhos estão ali funcionando, mas o coração ainda está batendo, a última palavra não é do médico, a última palavra é do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Outra receita que eu quero deixar para os irmãos é não perder a percepção da vida. Você tem que ter o direcionamento de Deus para você poder entender aonde você está. Você tem uma noção das coisas. É a percepção das coisas. Davi entendeu que os seus criados estavam falando disfarçadamente sobre a morte do menino. Ele percebeu. É preciso ter a percepção aguçada para não ficar alienado, para saber a hora de mudar de atitude. Coloca, por favor, é o Davi, né? Do texto lá, o versículo 19. Então, ele estava ali orando a Deus, se prostrado diante da criança, mas ele estava vendo o ambiente, o que estava ocorrendo em volta. Viu, porém, Davi que seus servos cochichavam uns com os outros, e entendeu que a criança era morta. Entendeu? Davi não ouviu eles falar que a criança tinha morrido, mas ele percebeu que aquele cochicho, ou seja, aquela fofoquinha, né? Aquela conversinha entre eles lá, dava a entender que o menino tinha morrido. Então ele entendeu. Pelo que disse aos seus servos: é morta a criança? E eles responderam: morreu. Então Davi teve a percepção. E a gente tem que ter essa percepção também. E a receita, irmãos, para seguir em frente. Davi saiu da inércia. Saiu de uma atitude passiva para uma atitude ativa. Ele estava prostrado, enquanto a criança estava ali, sofrendo. Ele disse: eu não arredo o pé daqui. Mas quando a criança morreu, ele se lavou, levantou e pediu alimento.
e saiu para a casa de Deus. Removeu-se de tudo quanto estava relacionado ao fracasso e se levantou. O versículo 20. Davi, por favor, versículo 20. Ah, Bia? Ah, tá. Porque a Bia está lá de trás, assim eu não estou vendo bem. Coloca a Bia, por favor. Então Davi se levantou do chão, tomou um banho. Já pensou? O homem ficou esse tanto de dia sem banhar. Penteou os cabelos e trocou de roupa. Depois foi à casa de Deus. O Senhor o adorou. Quando voltou do palácio, pediu comida e comeu logo o que lhe foi servido. Antes dele pedir a comida, ele foi para a casa de Deus, buscou a Deus, consagrou sua vida e depois ele foi pedir a comida. Davi ungiu o seu corpo. Ele viu aqueles fatos como coisa do passado, mas ainda machucado, ele se reergueu, levantou a cabeça e prosseguiu o seu projeto de vida. Primeiro passo, ele mudou as suas vestes. Naquela época, irmãos, as pessoas costumavam vestir roupas que representavam seus estados de ânimo. Quais os estados de ânimo que representavam? Tristeza, luto, quebrantamento. E eles vestiam-se de pano de sacos de cinza. E Davi pegou aquela veste de saco, aqueles panos sujos de cinza, e se vestiu com veste de alegria. Veste nova, porque ele se barbeou, ele banhou, ele trocou de roupa, foi para a casa do Senhor e se alimentou. Isso simboliza a veste de alegria. Aleluia! Ele mudou. Outras atitudes de Davi para vencer os seus problemas. Davi entrou na casa de Deus. Não existe, irmãos, lugar melhor onde podemos buscar o socorro de Deus para nossos problemas do que no templo de Deus. E ele adorou a Deus. O crente não pode reter as mágoas em seu coração. Davi procurou superar o bom estado emocional. Fortaleceu-se fisicamente. Davi sabia que para encarar o dia a dia, teria de se alimentar. Davi compreendeu os limites da vida. Quando a pessoa tem uma compreensão mais madura da vida, ela pode consolar os outros. Quando ela entende das coisas, o seu raciocínio, ela tem a capacidade de consolar as outras pessoas. E ele mesmo naquela situação, vendo ali o seu filho morto, ele teve a capacidade de consolar aqueles que estavam do lado dele, que eles ficaram sem saber como pode isso acontecer. A criança acabou de morrer e ele se vestiu, ele trocou, ele foi para a casa do Senhor, ele se alimentou, mas aí Davi disse, olha, enquanto a criança estava viva, eu estava pleiteando a Deus pela vida dela, mas depois que a criança se foi, ela não volta mais a mim. Então, irmãos, a gente precisa ter entendimento que Deus ele pode mudar a nossa história em todos os segmentos, que a gente não deve baixar a cabeça. Mesmo nos momentos mais difíceis, a gente tem que entender que Deus pode mudar a nossa história. Olha só, a primeira criança que Davi teve com Betseba representa pecado, fracasso, derrota. Mas teve um segundo filho, que representa perdão, sabedoria, riqueza e vitória. A primeira criança nasceu, depois morreu. Nem nome recebeu. Mas a segunda teve 2 nomes. Salomão, que significa pacífico, e Gedidias, que significa amado do Senhor. Aleluia. E eu quero fechar aqui com os irmãos no Salmo 30, versículo 5. Aleluia. Glória a Deus. A sua ira dura só um momento, mas a sua bondade iremos ministrar vitória na sua vida. Amém? Alguém quer? Glória a Deus.
o irmão Regis, né? Vamos orar por ele. Porque a última palavra não é do médico. A última palavra é do Senhor Jesus, irmãos. A gente precisa acreditar que a nossa vida pode mudar. E eu vou dizer para os irmãos, eu sou um vencedor, irmãos. Eu sou um vencedor. Os irmãos que conhecem a minha história sabem que eu sou um vencedor. Posso dizer isso, irmãos. E se os irmãos acreditarem, será também vencedores. Porque Deus pode mudar, irmãos, a sentença. Deus mudou a sentença do povo. Moisés foi lá e intercedeu pelo povo e Deus poupou aquele povo. Vou orar e você vai apresentar a Deus agora aquilo que você tem pleiteado diante do Senhor. Senhor Deus, neste momento, no nome de Jesus, aqui estão os meus irmãos, aqui na frente da tua igreja aqui, Senhor, meu Deus, no púlpito da igreja. Cada um tem problemas, tem lutas, mas o Senhor é o Deus do monte e Deus dos vales. É o Deus que pode mudar a história, Senhor. E por isso, nessa noite, meu Pai, no nome de Jesus, que o Senhor vai na frente, tirando todos os impedimentos, os obstáculos, as barreiras, dando a vitória ao teu povo, Senhor, porque tu és maior do que todos os nossos problemas, ó Pai. Venha abençoar nessa noite a tua igreja, Senhor. Derrama sobre cada um, Senhor, uma unção nova. Abençoa, Senhor. Abre aquela porta, Senhor, que o teu filho, que a tua filha tanto está batendo. Meu Deus, aquela enfermidade que para os médicos pode ser difícil, mas para ti nada é impossível. E nessa noite, meu Pai, eu ministro na vida dos meus irmãos a bênção do Senhor. Que toda a dificuldade, todos os obstáculos caem por terra, Senhor. Que todo mal nessa noite seja dissipado. Abençoa aqui a tua igreja, Senhor. Abençoa, abençoa, abençoa nessa noite, Senhor. Derrama uma unção sobrenatural sobre a vida de cada um. Abre as comportas dos céus. Ah, Senhor, aquela enfermidade que o teu filho, que a tua filha está sentindo hoje, que ela sai no nome de Jesus e não volte mais. E que teu filho, tua filha, cante o hino da vitória, Senhor. Venha abençoar a tua igreja, Senhor. Venha abençoar, Senhor. Que esta luta fique para trás e que teu povo siga em frente, rumo à bênção, rumo à vitória. Pai amado, eu abençoo aqui a tua igreja, Senhor. Abençoa os teus filhos. Abençoa, papai. Abençoa, abençoa, Senhor. Abençoa teu povo nessa noite, Senhor. Abençoa nesta noite. Abençoa, papai. Eu abençoo os meus irmãos no teu nome, Pai. No nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Deus está aqui, irmãos. E Deus é bom. Aleluia.